Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. No mês passado, nós encerramos uma série de mensagens aqui em nossa igreja na carta aos Colossenses. Durante este período, até nós retornarmos com uma nova série, nós pregadores estamos livres para pregarmos em alguns textos que o Senhor tem falado aos nossos corações para compartilharmos com a igreja. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, nós leremos os versos de 14 a 16. Diz assim a Escritura Sagrada: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui, meus irmãos, a leitura da Escritura. Baixa a sua fronte um pouco, feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao teu coração. Senhor querido, Pai amado, diante da tua presença, com a tua palavra aberta em nossa própria língua, nós queremos te rogar a graça do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, tanto a mim, que vou falar, como aos meus irmãos que estarão ouvindo e com juízo, administrando a cada palavra ao seu próprio coração. Mas, Senhor, se não houver uma intervenção sobrenatural do teu Espírito Santo, esta palavra não marcará o nosso coração. Por melhor que seja o pregador, por mais atento que seja o ouvinte, o Espírito Santo é o ministro interno. Aplica, ó Espírito de Deus, a tua palavra, cada coração nesta noite, em nome de Jesus. E tem misericórdia de mim, em nome do teu Filho. Amém e amém. Meus irmãos, há uma palavra que ganhou o vocabulário brasileiro nos últimos anos e que de alguma forma tem sido usada em várias ocasiões, é a palavra empatia. A ideia de alguém que se coloca no lugar do outro. Nós éramos acostumados a ouvir a palavra simpatia, né, mas começamos a ouvir de uns anos para cá a palavra empatia. Essa capacidade de entender a dor do outro e se compadecer, ter compaixão da situação alheia, é uma virtude que precisa ser cada vez mais estimulada entre nós, seres humanos, e ainda mais entre nós, cristãos. Estes dias você deve ter visto uma cena que chamou muita atenção, acredito que foi na maratona de Boston, nos Estados Unidos, quando dois corredores, entre eles um brasileiro, vendo a situação de um companheiro de corrida que estava próximo à chegada e não conseguia mais chegar, estava exausto, né? Eles se compadeceram dele, pararam a sua corrida, cada um, quando pensa numa prova como essa, né? Imagina chegar num tempo determinado, tal, num ritmo determinado, mas eles decidiram parar e se imaginaram se estivessem no lugar daquela pessoa e ajudaram aquele maratonista a chegar até o final. Essa cena chamou muita atenção, foi uma cena muito bonita, né, o que prova que os esportes têm essa característica, né, a despeito do que muitas vezes nós vemos nos esportes, a competitividade, a disputa, o individualismo, os esportes também trazem um pouco dessa característica do companheirismo, da fraternidade, da amizade e do entender a dor do outro e se compadecer, se colocando no lugar de alguém.
Eu creio que uma dessas virtudes, né, ligadas à empatia, pode ser transmitida quando a gente vivencia, de alguma forma, situações que são naturais à humanidade. Né? Por exemplo, quando alguém que passou por uma doença grave, como um câncer, por exemplo, observe como ela fica mais propensa a se compadecer de alguém que passou pela mesma situação. Ou mesmo o luto, né? É algo que nós lamentamos tanto na vida, mas que muitas vezes acontece para que nós possamos ajudar outras pessoas que enfrentam a mesma situação. O apóstolo Paulo diz que com a consolação que nós recebemos, nós podemos consolar outros. E é certo que alguém que vivenciou uma situação, um drama, seja um luto, seja uma doença, um divórcio, uma traição, um abandono, as situações mais difíceis da vida, se torna alguém mais forte em colaborar com outros que passam pela mesma situação. Nós temos, irmãos, por conta da influência grega e também da influência romana, de alguma forma, uma ideia de um Deus muito distante, de um Deus muito alheio à nossa realidade. Nós cremos num Deus que é todo-poderoso, que é grande, que é soberano, que é magnificente, que é excelso, sublime, supremo, que está acima de tudo e de todos. A transcendência de Deus e as suas virtudes não comunicáveis nos revelam que, de fato, existe um Deus que é muito além de nós, que é muito maior do que nós podemos imaginar ou do que a nossa mente pode captar, pode absorver. Deus é, de fato, extraordinário, maravilhoso, grandiosíssimo, e todas as palavras que nós pudermos usar para expressar essa grandeza e magnitude de Deus ainda são poucas, porque Ele é de fato muito grande. E essa figura desse Deus grande, ela realmente é verdade, mas ela não é toda a verdade. Esse Deus é muito grande, mas esse Deus também está perto de nós. E essa é uma doutrina importantíssima para o cristianismo, a doutrina da imanência de Deus. E não há melhor hora, né, melhor momento para nós observarmos isso nas Escrituras, senão na vinda de Jesus Cristo ao mundo. Jesus é a própria habitação de Deus. O apóstolo Paulo diz que nele habita toda a plenitude. O apóstolo João o apresentou nos primeiros capítulos, dizendo que o Verbo virou gente, virou carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E que ninguém jamais viu a Deus, mas que Jesus, o unigênito Filho de Deus, é quem o revelou. Portanto, se nós temos uma ideia de um Deus distante de nós, essa ideia é derribada diante da revelação de Jesus. Porque embora Jesus seja glorioso, grandioso, todo-poderoso e tenha todas essas virtudes divinas que nós falamos aqui, Ele decidiu, na administração da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós adoramos no início do culto, no cântico de convocação, decidiu o Senhor descer à terra e se fazer como um de nós. Esta é certamente, irmãos, a melhor notícia da história. Deus se fez gente, Deus se fez carne, Deus se tornou homem. Ele veio a este mundo, sentiu as nossas dores, enfrentou as nossas lutas. Ele não apenas falou sobre humanidade, embora tivesse toda condição de falar sobre a humanidade.
pois é o Criador de cada um de nós. Nos conhece por dentro e por fora. Conhece tudo o que existe, tudo é obra da sua mão. Ele, portanto, tem todo o conhecimento. Entretanto, ele também tem toda a experiência. O livro dos Hebreus, lindíssimo por sinal, recomendo que você leia com todo zelo, todo cuidado. Se você puder lê-lo também conjuntamente com o livro de Levítico, pode te ajudar muito a ampliar o conhecimento. A carta aos Hebreus, cuja autoria é desconhecida, embora rumores de que tenha sido o apóstolo Paulo tenham sido levantadas, entre outros autores, a maioria prefere acreditar que a autoria desconhecida é certamente a mais segura de todas, já que não temos como afirmar de fato que foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Paulo certamente é o mais cogitado por ser o autor da maioria das cartas. Mas ele escreve aos cristãos que guardavam o judaísmo e que tinham muito apreço pelas práticas antigas judaicas, mas que haviam se convertido ao cristianismo e que precisavam aprofundar o seu conhecimento a respeito desta nova fé, que na verdade era nova, mas era antiga ao mesmo tempo. Pois todas as coisas que foram anunciadas na antiga aliança apontavam para a nova aliança em Jesus Cristo. Então, a carta aos Hebreus já inicia falando a respeito da própria revelação, que havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos antepassados por meio dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo. E posteriormente vai defender Jesus como superior às figuras e símbolos do Antigo Testamento. Jesus é maior que o sacerdócio, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, mostrando então que todas as coisas convergem para Ele, apontam para Jesus. Ele é o centro de tudo. Tudo é para Ele, toda a glória, todo o louvor e toda a revelação apontava para uma única pessoa, Jesus, em quem habita toda a plenitude de Deus. Mas, meus irmãos, nesta carta, a respeito do sacerdócio em especial, o autor traz algumas nuances assim que são extraordinárias. Ele lembra, por exemplo, que o sacerdote, quando ia ao templo para apresentar o sacrifício, aquele mesmo precisava fazer purificação pelos seus próprios pecados. Jesus não precisava fazer isso porque não tinha cometido pecado algum. Aquele mesmo tinha toda uma cerimônia, né, o antigo sacerdote, o sumo sacerdote, para se apresentar diante de Deus. Jesus se apresenta como não apenas sumo sacerdote, mas como o próprio sacrifício de Deus. Ele é a própria oferta pelo pecado. Se na antiga aliança um cordeiro era apresentado, seu sangue era derramado, e assim se obtinha a propiciação, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Agora Jesus é o próprio sacrifício de Deus perfeito, que cumpre todo o requisito de Deus e satisfaz toda a justiça de Deus. E agora o sumo sacerdote vai apresentar o sacrifício. Entretanto, quando ele apresenta o sacrifício, ele precisa pedir perdão por pecados gerais de todo o povo. Talvez situações não apenas de pecado, mas também de tribulações, intercessões, súplicas pelo povo, por circunstâncias que ele mesmo talvez nunca tivesse passado. Portanto, o sumo sacerdote, por mais bem intencionado que fosse, ele não tinha a condição de sentir a dor do outro. Por mais que ele ainda fosse pecador, que ele também fosse pecador, mas ele não tinha a condição de sentir a dor e o lamento do pecado de outros. Por isso Jesus é apresentado aqui neste texto como superior a todo o sumo sacerdócio. Olha que nós estamos falando do sumo sacerdote. Um sumo sacerdote, irmãos, quando
era escolhido como sumo sacerdote, ele precisava ser da tribo de Levi, ele precisava ser descendente de Arão, e às vezes num dia de expiação, havia além dele cerca de 14 ou 15 mil pessoas que poderiam ser escolhidas ali para oficiarem diante de Deus. Às vezes alguém era sumo sacerdote, mas passava a vida toda e não tinha o privilégio de oferecer um sacrifício a Deus, porque a sorte não caía sobre ele, mas sobre os outros. O grande privilégio, irmãos, não era ser sumo sacerdote. O grande privilégio, quem recebeu de fato foi Jesus, de ser o sumo sacerdote da igreja, o sumo sacerdote do seu povo. E ele o fez com muita alegria, ele o fez com muito prazer, a despeito de todo o sofrimento e de toda a dor que ele enfrentou no seu próprio corpo. Por isso agora, irmãos, o autor aos Hebreus vai nos trazer algumas recomendações quanto o que este sumo sacerdócio, este sacrifício que Jesus faz em nosso favor, tem a ver com as nossas vidas. Por isso, no verso 14, ele diz assim, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, e acompanhe conosco. Tendo, pois, a Jesus, vamos ler todos juntos, irmãos? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, amém, amém. Observe, irmãos, o autor diz, Jesus, o Filho de Deus, nós o temos como grande sumo sacerdote. Esta é a primeira realidade e a realidade básica do texto. Jesus é o sumo sacerdote do seu povo. Ele mesmo foi estabelecido para isso. Lembra que João Batista olhou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo é o sumo sacerdote da parte de Deus. Qual o objetivo, qual o papel do sacerdote? É levar a Deus os pedidos do povo, as confissões do povo, as súplicas do povo, as intercessões do povo. Jesus é o sumo sacerdote estabelecido pelo próprio Deus. E, meus irmãos, esta é a nossa alegria, a nossa garantia. Esta é, na verdade, a nossa grande vitória. É saber que aquele que nos leva a Deus é um sacerdote fiel, é um sacerdote puro, é um sacerdote perfeito, é um sacerdote que cumpre todos os requisitos de Deus. Ora, haviam vários quesitos que eram exigidos de um sacerdote, sem os quais ele não poderia ser recebido diante de Deus, inclusive correndo o risco de ser fulminado pela glória de Deus. Se o sacerdote não cumprisse os rituais, os requisitos, as exigências, ele poderia ser fulminado pela glória de Deus. Mas Jesus não. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, e ele não penetra meramente o templo, ele não penetra meramente o santo lugar, ele não penetra meramente o santo dos santos, por mais especiais que fossem aqueles locais. Jesus não penetra meramente lugares físicos, mas ele penetra o próprio céu. E quando a Escritura nos diz, irmãos, que ele é o sumo sacerdote que penetrou os céus, a Escritura está nos dizendo que Jesus Cristo satisfez todas as exigências de Deus. E essa é a nossa garantia de que as nossas orações serão ouvidas, de que as nossas petições estão diante de Deus. Você pode ser alguém que ora sinceramente. Você pode ser alguém que busca a Deus piedosamente.
Você pode ser perseverante na oração, você pode procurar ter um coração puro, mas você e eu, nós sozinhos, não podemos nos aproximar de Deus. Porque Deus é santo, 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 irmãos. Deus é supremo, é perfeito, Ele é puro. A Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus e viver. A glória de Deus é tão grande, que o homem natural, pela sua própria força, não tem capacidade intrínseca de chegar à presença de Deus. E se assim o fizer, o sentimento, a sensação é de morte. Esta foi a sensação do profeta Isaías. Quando teve as janelas dos céus abertas, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele teve a visão da glória de Deus, e o sentimento foi: eu vou morrer, porque Deus é fogo consumidor. Deus é tremendo, irmãos. É muito complexo ouvirmos algumas canções nos nossos dias dizendo que na presença de Deus dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Só esquecem de dizer que dá vontade de morrer. Dá vontade de morrer, porque é muita glória, é muito poder, é muita grandeza. Os anjos, quando estiveram diante de Deus, taparam os olhos. João caiu no chão, irmãos, e disse: eu estava como quem havia morrido. Quando Pedro está diante de Jesus e as escamas dos olhos de Pedro vai caindo para perceber diante de quem estava, depois daquela operação que Jesus faz no mar, trazendo os peixes e operando milagres ali, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Veja a sensação, queridos, veja o sentimento. Queridos, a glória de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, a magnitude de Deus é tamanha que nós, seres humanos, não temos condições de nos apresentarmos por nós mesmos a Ele. Mas o autor aos Hebreus nos diz que nós temos, portanto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Louvado seja o seu nome. Jesus Cristo, sim, o Filho de Deus, perfeito, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, cumpriu todos os quesitos da lei de Deus, satisfez a justiça de Deus, ele não falhou em absolutamente nada. Deus se satisfez no seu Filho. Jesus Cristo é a própria satisfação do Pai. Por isso, a voz dos céus, o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. O prazer de Deus não é primeiramente em mim e em você. O prazer de Deus é em Jesus. E agora, Deus tem prazer em nós, mas não por causa de nós. Porque quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos guardados, irmãos, cobertos pelo sangue de Jesus. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus é capaz de nos cobrir e de nos elevar à presença de Deus, sem que nós sejamos fulminados pela glória de Deus. Nós somos guardados pela santidade de Jesus. Os nossos pecados foram imputados a Jesus na cruz do Calvário, para que a justiça e a santidade e a perfeição de Jesus fossem imputadas a nós. E agora, se nós podemos chamar Deus de Pai, é porque Jesus Cristo, que é o unigênito Filho de Deus, pela sua obra vicária, pela sua morte na cruz, nos tornou filhos da adoção. Agora, eu e você somos também filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho,
e também nosso sumo sacerdote. Por isso agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos, nesta noite eu chamo a sua atenção, a você que está aqui, talvez você que nos visita, ou mesmo você que já frequenta esta igreja. Em nome de Jesus, a tua vida precisa estar guardada debaixo deste sacerdote. Porque um dia você irá se apresentar diante de Deus. Um dia a tua vida estará diante do grande juiz de toda a terra. E só há uma maneira de você sobreviver à justiça de Deus, é se você estiver guardado na justiça do Filho de Deus, na justiça de Jesus. Você precisa se arrepender de todo o teu coração, você precisa confessar os teus pecados, você precisa parar de confiar em você mesmo, parar de confiar na tua própria justiça, na tua própria bondade. Você pode se achar a melhor pessoa do mundo, mas no fundo do fundo, Deus e você sabem que você é pecador, que você falha, que você falta com Deus. Eu falto com Deus, você falta com Deus. Nós todos caímos em Adão, somos pecadores. Quando Adão caiu, a primeira coisa que ele fez depois de fugir foi cozer para si folhas de figueira, para tentar cobrir a sua nudez, para tentar resolver o problema. Deus foi ao encontro dele e mandou ele tirar aquelas roupas. E Deus mesmo fez com pele de animais roupa para o homem. Observe, queridos, Deus é quem vem ao nosso encontro. Louvado seja o seu nome. A salvação pertence ao Senhor. Vem de cima para baixo. Agora, quando ele vem ao nosso encontro, ele diz, assim como ele disse a Adão, pare de confiar nas suas próprias estratégias. Pare de confiar na sua própria força. Não é você quem resolve o problema que você mesmo criou. Quem resolve sou eu. E a forma que Deus escolheu para resolver o nosso problema maior. Talvez você tenha chegado aqui pensando, eu estou com muitos problemas, e eles podem ser realidade na tua vida, mas tem um problemaço que você precisa resolver hoje. Que é se você hoje estiver diante da presença de Deus, sem estar coberto com aquela pele que Deus cobriu Adão, você estará perdido eternamente. Aquela pele foi arrancada de animais. Aquilo ali já apontava para um cordeiro que seria imolado, para um sangue que seria derramado. Este é o sangue da nova aliança, é o sangue do sacerdote que Deus mesmo enviou. Jesus Cristo nos religa a Deus, irmãos, e somente Ele. Você pode subir ao morro, você pode fazer caridade, você pode rezar o terço, o quarto, você pode rezar o que for. Você pode colocar um terno, uma gravata, você pode criar uma nova religião. A tua situação permanecerá a mesma. A única maneira que Deus estabeleceu para reconciliar o homem consigo mesmo foi através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso Ele mesmo afirmou sobre Ele, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O autor então diz assim, conservemos firme a nossa confissão. A nossa confissão é a respeito de Jesus. A nossa confissão é a respeito da esperança que Ele colocou nos nossos corações, a certeza que Ele colocou nos nossos corações de que a sua obra vicária satisfez a justiça de Deus. Observe o verso 15. Porque não temos, vamos ler juntos mais uma vez? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes por Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém. Observe, irmãos, que o autor aqui, quando ele usa o não, é para fazer uma comparação com os sumos sacerdotes humanos.
Os sumos sacerdotes humanos, como eu falei anteriormente, por mais que eles se esforçassem, eles não tinham condições de ser totalmente empáticos a nós. Você já deve ter passado por alguma situação em que você precisou muito conversar com alguém a respeito e você já se decepcionou. Já passou por isso? É muito comum. E não necessariamente significa que a pessoa que está te ouvindo é maldosa. Às vezes é porque ela estava distraída, às vezes é porque ela não conseguiu captar a tua dor, o teu sofrimento. É natural, nós somos seres humanos, nós somos fracos, nós somos falhos. É possível que você já se decepcionou com alguém e é possível que você já decepcionou alguém que chegou para te contar um problema, para desabafar alguma situação e você falhou ou a pessoa falhou com você. É natural. Nós, irmãos, não somos perfeitos, não conseguimos nos compadecer do outro totalmente, porque nem sempre a dor do outro ela é transmitida para nós ipsilítrem, totalmente. Nós não conseguimos. Às vezes passamos até pela mesma situação, mas estamos num momento diferente. Já superamos. E às vezes não conseguimos reviver a dor como alguém que passou recentemente por uma situação. Meus irmãos, os sumos sacerdotes estabelecidos por Deus, homens na antiga aliança, não tinham condições de se compadecer de todas as fraquezas do povo. Mas Jesus não. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de cada uma das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E talvez você enfrente hoje, e aqui eu queria trazer esta palavra sob duas perspectivas, porque a palavra tentação nas Escrituras, a depender do contexto, ela pode ser tentação ou provação. Talvez a ênfase maior aqui seja com relação à tentação, porque de fato Jesus passou pelas situações que nós passamos, mas não pecou. Entretanto, ele conhece o peso da tentação. Ele conhece esse peso. Se você lembra bem, lá em Mateus capítulo 4, logo depois de Jesus ter sido batizado, o Espírito Santo o levou ao deserto, onde ele passou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. E no extremo do seu jejum, Satanás foi ao encontro dele e por 3 vezes o tentou. E ele por 3 vezes rebateu com a palavra e os anjos depois o alimentaram e ele prosseguiu no seu ministério. Esta tentação, irmãos, de Jesus, ela é certamente para nós um aceno para nós entendermos o quanto ele foi aprovado por Deus. O quanto ele cumpriu todos os requisitos, mas ele foi tentado em inúmeros outros momentos. Ele foi tentado até mesmo pelo apóstolo Pedro, que disse a ele quando ele desejava ir para Jerusalém: Senhor, não diga isto contigo mesmo, não faça isso contigo mesmo. Ele foi tentado quando as autoridades romanas disseram que poderiam libertá-lo dali. Ele foi tentado em todos os momentos, mas ele não pecou. Ele, ao mesmo tempo, também foi provado em muitas coisas. Ele passou por situações de fome, ele passou por situações de perseguição, ele passou por situações das mais diversas. Por isso, irmãos, nós temos um sumo sacerdote perfeito. Alguém que entende a nossa dor, que entende o peso da vida. E como eu citei anteriormente, se o mundo, por influência talvez da cultura greco-romana, ou talvez mesmo pelo distanciamento da própria palavra, criou a ideia de um Deus distante, alheio, nestes versos aqui, as Escrituras nos revelam um Deus perto de nós. Um Jesus que passou pela mesma situação, um Jesus que enfrentou as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Ah, queridos, como é bom, quando nós encontramos em momentos de tribulação alguém que entende a nossa dor. Não é verdade?
alguém com quem a gente pode conversar, compartilha, nos ouve, entende. Mas tem um porém. Essas pessoas, por mais que se compadeçam de nós, não são capazes de nos entender plenamente. Não são capazes de nos atender em todo o tempo. Não são capazes de preencher as necessidades mais profundas do nosso ser, do nosso coração. Queridos irmãos, se nós temos em Jesus este Deus que é empático, guardemos firme a confissão. Não abandonemos o único que pode entender a nossa dor e o nosso sofrimento. Pelo contrário, corramos para Ele. Observe o que diz o verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Meus irmãos, o autor, o escritor do texto, como eu falei anteriormente, nós não sabemos quem é. Mas o autor, o inspirador do texto é o Espírito Santo. É o próprio Deus usando a pena do escritor, dizendo para nós: corra, aproxime-se de Deus, se achegue, não se afaste. Meus irmãos, se o termo aqui usado pelo autor é acheguemo-nos, é porque há uma tendência no coração humano a se distanciar de Deus. Seja por meio das tentações, quando nós pecamos e falhamos, ou seja por meio das provações, quando nós nos sentimos apertados, quando a situação está difícil, quando é a tentação e quando nós falhamos para com Deus, pode ser pela sensação exagerada de culpa. Veja, irmãos, o sentimento de culpa, ele não é ruim de todo. É necessário que nós sintamos o peso do nosso pecado. É necessário que nós lamentemos os nossos pecados. É necessário que nós entendamos que o pecado é grave contra Deus. Que o pecado traz consequências terríveis para a vida. Mas não é necessário que nós entremos numa esquizofrenia de culpa. Que nós nos aprofundemos numa tristeza como se a graça de Deus não fosse suficiente para perdoar os nossos pecados. Ora, isso é uma grande afronta contra Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Queridos irmãos, irmãs e queridos visitantes, aqueles que frequentam a igreja, ainda não assumiram um compromisso com Jesus, não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não há situação tão distante ou de tanto distanciamento de Deus que Ele não pode reaproximar. Ora, se nós conhecemos desde a infância a parábola do filho pródigo, que mostra que aquele filho matou o pai vivo, o deixando de lado para viver uma vida totalmente distante. E quando ele se arrependeu, de fato, reconheceu que pecou, depois de ter entrado no fundo do poço, o pai o recebe de volta, amorosamente. Ora, chegou a hora destas verdades serem aplicadas ao teu coração. Porque talvez o inimigo das nossas almas queira dizer: você não tem mais jeito. O que você fez não tem mais conserto. Você decepcionou muita gente. Você traiu a minha confiança. E queridos, esta é a única... Traiu a confiança de Deus. Esta é a única parte que ele tem verdade. Porque de fato o pecado é uma traição contra Deus. É uma afronta contra Deus. É tão verdade isso que no livro de Jeremias, Deus se refere a Israel como se fosse o marido que foi traído pela esposa. E ele diz assim: tu te prostituíste com muitos deuses, te distanciaste de mim, mas ainda assim eu te digo, volta para mim, volta para mim. Nós temos a figura do profeta Oséias, você conhece bem a história. Diante de toda aquela situação, o único desejo
era que voltasse, que Gomer voltasse para ele. Minha querida, meu querido, mais uma vez, eu gostaria de lembrar ao teu coração: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Deus há perdão, em Deus há reconciliação, em Deus há vida nova. Achegue-se a Ele, porque Ele já está se aproximando de você. O fato de você estar aqui, o fato de você estar ouvindo esta mensagem, é Deus dizendo ao teu coração: volta para mim, achegue-se. Jesus já cumpriu o sacrifício. Se você falhou, se você errou, se você decepcionou, Jesus foi perfeito. Jesus não falhou, Jesus cumpriu, Jesus satisfez a justiça de Deus. Agarre-se a Jesus, agarre-se a esse sacerdote que é poderoso para te elevar aos lugares celestiais. Ele penetrou os céus, e assim como ele penetra os céus, ele leva também o seu povo lavado, remido até os mais altos céus. Em Cristo Jesus, a graça suficiente para perdoar, para lavar, para purificar e para trazer nova vida a qualquer pecador. Louvado seja o seu nome. Mas também, meus irmãos, acheguemo-nos quando nós nos sentirmos atribulados. Porque as tribulações também podem ter o poder de nos afastar de Deus, de nos entristecer, de nos fazer desanimar. Ah, meus irmãos, quantos começaram bem, mas vieram as tribulações, e como aquela planta, né, que cobre a semente para sufocar. Quantos pararam no meio do caminho? Quantos desistiram, não suportaram a dor? Eu queria que você se lembrasse que Pedro também achou que não tinha mais jeito, depois de ter falhado diante da provação. Lembre-se de tantos outros a quem Jesus restaurou. Olhe para as pessoas que estão aqui ao teu redor. Nós que permanecemos, nós não permanecemos pela nossa própria força. Quantas vezes nós que estamos aqui já desanimamos? Quantas vezes nós que estamos aqui já caímos? Quantos de nós aqui já nos sentimos sufocados pela tribulação? Mas estamos aqui porque o Senhor é quem sustenta as nossas vidas. Achegue-se na hora da tribulação. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Achegue-se. Agora observe um detalhe no verso 16 ainda. Acheguemo-nos, portanto, vamos ler juntos todo o verso. Depois eu queria chamar a sua atenção para um segundo termo aqui usado no verso. Vamos lá todos juntos? Acheguemo-nos, portanto, amém, amém. Observe aqui, queridos, o trono. O trono. Trono é lugar de glória. Trono é lugar do rei. Trono é lugar de poder. O trono é o lugar de quem é superior, de quem é supremo. Quando alguém se achegava ao trono, achegava-se com muito medo. Lembre, por exemplo, da rainha Esther, quando na ocasião em que Amã tramou contra o povo de Israel, e ela deseja se aproximar do rei, a grande expectativa era se o rei seria favorável ou não, porque diante do trono do rei, se ele ficasse insatisfeito, ele poderia inclusive pedir a cabeça daquele que se aproximava. Trono é lugar de autoridade, de glória. A nova aliança nos apresenta uma nova perspectiva sobre o trono. O trono da graça. O trono da graça. Nos lembra que o poder continua, que a autoridade continua,
que a glória continua, que ele permanece reinando sobre todas as coisas como um soberano absoluto. Mas esse mesmo soberano é o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna. É o Deus que do trono derrama não apenas poder e glória, mas derrama graça, perdão, misericórdia. E com elas atrai para si um povo e diz assim: se aproxime de mim, porque em mim há graça suficiente para te ajudar na caminhada. Achegue-se, portanto, mas achegue-se confiadamente. É um outro termo que eu não poderia deixar de explorar nesta noite. Meus irmãos, ao nos aproximarmos do trono de Deus, nós precisamos crer que Ele existe, que Ele é real e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ora, não é nesta mesma carta que o autor diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não é nesta mesma carta que nos é apresentada, irmãos, uma galeria dos heróis da fé, de grande nuvem de testemunhas, de homens e mulheres que viveram para a glória de Deus pela fé, que tinham uma certeza que Deus existia sem que mesmo tivessem visto com os seus próprios olhos, a começar de Abraão até os heróis citados como Gideão, Sansão, Josué, entre tantos outros grandes homens e mulheres de Deus, que não viram, mas creram na promessa e pela fé foram recebidos, foram acariciados por Deus e receberam graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, Deus exige. Aqui há um convite, porque o termo está no imperativo, mas é um convite obediente, é uma obediência convidativa. As duas coisas caminham juntas nas Escrituras. E nós precisamos entender: Deus nos chama para uma vida confiada nele, crendo que Ele pode todas as coisas. Quando você se aproximar de Deus, reconhecer o seu pecado, após a confissão sincera dos seus pecados, após o reconhecimento verdadeiro de que você precisa de Deus, creia que nele há graça suficiente para te lavar e para levar toda a tua culpa. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os nossos pecados, irmãos, foram cancelados. Todo escrito de dívida que constava contra nós, Jesus rasgou aquela cédula, cravou-a na cruz, e despojando principados e potestades, diz o apóstolo Paulo, as expôs à vergonha pública. Ora, se o inimigo das nossas almas quer nos dizer que para nós não há perdão, se o inimigo quer nos dizer que para nós não há jeito, se o mundo nos condena, aquele que poderia nos condenar é quem nos justifica. E nele há tanto perdão e há tanta graça, que Ele não apenas nos lava, nos perdoa, nos reaproxima de Deus, mas Ele ainda pisa a cabeça dos nossos inimigos, ainda envergonha a obra de Satanás e ainda o destruirá, lançando num lago que arde com fogo eterno e enxofre. Louvado seja Deus, a vitória pertence ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você que nos acompanha através da transmissão, está assistindo agora, assistindo depois, não importa o que o diabo te diz, o que importa é o que Jesus está nos dizendo aqui por meio da sua palavra. Aproxime-se dele, achegue-se a ele, ele foi perfeito, cumpriu todo o quesito de Deus, satisfez a justiça de Deus. Ele recebeu no seu próprio corpo, na sua própria carne, a ira de Deus, para que diante do trono de Deus nós pudéssemos receber graça para perdão e remissão dos nossos pecados. Mas não apenas para isso, também ao povo de Deus, graça e poder
para continuarem firmes na jornada até o final. Porque perdoados por Deus, ainda assim passaremos por muitas tribulações. Mas há uma certeza no nosso coração. O Deus que foi poderoso para nos remir, nos lavar e nos purificar, também é poderoso para segurar a nossa mão na jornada até ao dia final. Nós temos, irmãos, portanto, um Deus perto de nós. Jesus é esse Deus perto de nós. Se nós queremos um exemplo de empatia, ninguém foi mais empático do que Jesus de Nazaré. Por isso ninguém conhece tanto a tua dor, e ninguém conhece tanto a tua luta, ninguém conhece tanto os teus dramas e os teus dilemas do que Jesus. Corra para Ele, agarre-se nele, entregue-se a Ele, porque nesta vida é Ele quem te salva, e no porvir é Ele quem te conduz à eternidade junto a Deus. Você precisa estar preparado para viver, mas você também precisa estar preparado para morrer. Você precisa ter plena convicção de para onde você vai no dia que Cristo te chamar. E eu diria para você que a maior lástima da vida é viver esta vida sem ter esta convicção. A nossa segurança, irmãos, não está num país melhor. A nossa segurança não está em nos mudarmos daqui para irmos para um outro lugar onde a gente possa viver melhor. Aonde nós formos, os problemas nos acompanharão. Aonde nós estivermos, as dificuldades estarão conosco. Porque o problema é mais profundo. E não é social meramente. É espiritual, intrinsecamente. O problema está no meu coração e no seu coração. No meu, Jesus já resolveu. Como é que vai o teu coração? Como é que você está hoje diante de Deus? Se você se apresentar a Deus hoje, você vai se apresentar coberto e guardado no sacerdócio de Jesus, ou confiado nas tuas boas obras, no teu comportamento, na tua moralidade, na tua própria justiça. Como pregador da palavra, eu não poderia deixar de suplicar ao teu coração. Corra, se achegue, se aproxime urgentemente do sacerdote perfeito que é Jesus. Só Ele pode te apresentar diante de Deus de maneira favorável. Aquele que crê em Jesus passa da morte para a vida. Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e nele crê, jamais morrerá eternamente. Quem crê no Filho de Deus não passará pelo juízo, porque a justiça já foi feita. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Todo aquele que nele crê, verdadeiramente, independentemente da sua condição, pois todos somos pecadores, todo aquele que confia nele será salvo. E no grande dia do juízo, Deus o apresentará, dizendo: vinde a mim, servo bom e fiel. Vamos ficar de pé.